17. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 17. Seguindo a leitura bíblica anual que nós fazemos todos os anos, hoje nós terminamos praticamente o livro de Jeremias, por isso vai ser o último sermão em Jeremias. Domingo que vem, devo pregar em Lamentações. Então, os irmãos que estão acompanhando a leitura de maneira sequencial, estão acompanhando aí os capítulos, e como eu me propus desde o início do ano, acompanhar também nas pregações o que vocês têm lido durante o ano. Então, hoje vamos ler o capítulo 18 de Jeremias, do versículo 1 até o versículo de número 17, e entendermos o que Deus quer de nós nessa noite, através dessa leitura. Lendo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar ou destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando e formo um plano contra vós, outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel, que é Jerusalém. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará
e meneará a cabeça. Vai fazer esse gesto. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. De vaso estragado a uma obra de arte. A jornada da transformação com o oleiro soberano. É isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. É o tema do sermão que temos para essa noite. Quem de nós nunca se viu como um vaso quebrado? Talvez em nossos planos desfeitos, em nossos relacionamentos fragmentados, totalmente quebrados, em nossas carreiras que não trouxeram satisfação para nós, talvez aí os mais velhos possam pensar nisso, ou em nossas aspirações que parecem ter se desfeito em pedaços, o que eu almejava, eu nunca alcanço. Quem de nós nunca se viu como um vaso quebrado? Alguém que não conseguiu o que queria, ou pelo menos que não está no caminho, e por conta das nossas próprias ações não conseguimos proceder, ou prosseguir. Em um mundo onde a instabilidade econômica, as crises políticas, os desafios sociais, os problemas de saúde mental, como nós temos, emocional, como nós temos vivido, um mundo repleto disso, nós nos lançamos num turbilhão de incertezas e muitos questionam: será que há esperança para mim? Será que é possível eu recomeçar e chegar aonde eu gostaria de chegar? Ou será que o meu destino já está selado e não tem como mudar nada da minha perspectiva? Talvez você possa olhar para a sua vida e ver relacionamentos totalmente arrebentados. Talvez você já tenha enfrentado uma separação, um divórcio, ou talvez você esteja nessa iminência. Talvez seus filhos estejam num caminho que você nunca desejou. Talvez você olhe para o que você é hoje e pensa no que você almejava lá atrás. E tudo que você tem é desesperança. E pensa: estou quebrado. Quebrado. Meus irmãos, como eu falei domingo passado, nós buscamos desesperadamente sentido, segurança e satisfação para a nossa vida. Será que a minha vida faz sentido? Eu quero um sentido para ela. Eu quero ter segurança na vida. E eu quero ter satisfação. São coisas que nós buscamos desesperadamente. Buscamos tudo o que queremos. Tudo o que almejamos. O problema é que nós buscamos em deuses falsos. Como eu disse no domingo passado. E é o que a nação de Israel estava fazendo. Buscando em coisas que não pode dar satisfação para a nossa vida. Seja num romance perfeito, seja na segurança financeira, seja no sucesso profissional, ou até mesmo no poder político que nós vemos muitos buscando hoje em dia. Contudo, esses ídolos são coisas boas que nós transformamos em coisas últimas. São dádivas de Deus que nós elevamos a um status de Deus na nossa vida, pensando que elas podem dar a nós somente aquilo que Deus pode dar. E essas coisas, por sua própria natureza, são incapazes, meus irmãos, de entregar o que elas prometem. O dinheiro nunca vai te dar segurança. Nem o governo. Não vão te dar satisfação. O que você busca no seu cônjuge, se você tem um, ou então em um namorado ou namorada que você está à procura,
A satisfação que você procura nisso, você nunca vai encontrar. Porque nenhuma coisa pode suportar o peso que só Deus pode suportar. E só Ele pode satisfazer o seu interior. Só Ele é quem vai fazer com que você não se frustre com as suas expectativas. O problema é que nós buscamos nesses deuses e eles não entregam, não são capazes de entregar o que prometem. E eles nos deixam com uma estranha melancolia e um vazio dentro de nós. Agora, quando nós olhamos para o texto que nós vemos aqui, nós vamos perceber, e o que eu proponho a mostrar para você nessa noite, é que a casa do oleiro revela a soberania inabalável de Deus sobre o destino de nós todos, chamando-nos ao arrependimento e apontando, por meio da história redentora, para Cristo, Jesus Cristo, o oleiro que refaz a humanidade segundo o coração de Deus, livrando-nos desta idolatria. Nós podemos descer à casa do oleiro e ter a nossa vida refeita. Nós podemos ir até Deus arrependidos e ter a nossa vida mudada. E se nós pensamos que de repente não há mais perspectiva futura, nós podemos perceber que a nossa vida pode ser totalmente refeita. A casa do oleiro, meus irmãos, nos revela verdades profundas sobre a soberania divina, mas também sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana. Verdades essas que se desdobram em 3 fundamentos inegáveis que eu quero tratar com você nessa noite. E o primeiro fundamento diz respeito ao direito soberano do oleiro. Deus molda e remolda do jeito que Ele quer. Versículos 1 ao versículo 6 vai nos mostrar isso. Deus pega Jeremias e diz, desce lá na casa do oleiro. O oleiro, de repente alguém não saiba, é alguém que molda o barro para fazer jarros. Hoje no nosso mundo moderno, talvez você não tenha um jarro de barro na sua casa. Talvez você tenha vasilhas de plástico, de alumínio ou outras coisas assim. Mas naquele período o que se tinha eram jarros de barro, vasilhas de barro. O oleiro era fundamental para aquele período. Eles sabiam como trabalhava um oleiro. O oleiro, ele tem as suas rodas que vão ali rodando o barro e ele vai moldando o barro. E Deus diz para Jeremias, vai lá que eu quero falar com você na casa do oleiro. E quando Jeremias chega lá, o oleiro que estava fazendo um vaso, ele está fazendo e aquele vaso estraga. Aquele vaso se quebra. E ele pega aquele barro novamente e começa a refazer e faz um novo vaso, um vaso agora bom, um vaso que poderia ser utilizado. E Deus pega essa metáfora, ele pega isso que Jeremias viu ali e diz, olha, Jeremias, você acha que eu não posso fazer isso com a casa de Israel? Você acha que eu não posso pegar um barro quebrado, um vaso totalmente destruído e refazê-lo? Meus irmãos, a beleza da metáfora é que o oleiro não joga fora o barro. Ele o tornou a fazer outro vaso conforme bem lhe pareceu. E aqui você precisa entender que Deus não joga fora a nossa vida. Deus não nos joga para longe, pelo contrário, Ele pega a nossa vida que pode estar quebrada, imperfeita, e Ele refaz, Ele transforma. Pense no que vou te dizer, meu irmão.
Não é sobre ser perfeito, mas sobre permitir ser refeito. Preste atenção nisso. Não é sobre você ser perfeito, mas é sobre você se permitir ser refeito. Quebrado ou imperfeito, nas mãos de Deus, nós podemos nos tornar uma obra-prima. Não importa quão quebrado você esteja, não importa quão imperfeito nós sejamos, Deus pode pegar esse barro totalmente imperfeito e quebrado e transformar a nossa vida. Mas nós vamos ver que nós precisamos querer isso, nos dispor a isso. Você se sente como um vaso estragado, talvez marcado por erros do passado que você tenha cometido? Feridas profundas ou oportunidades que você perdeu? Você tem tentado preencher o vazio que está no seu coração com ídolos de superfície? Seja o dinheiro, seja um amor, ou um romance, ou seja uma carreira profissional, ou seja qualquer outra coisa. Meu irmão, você vai passar a vida inteira insatisfeito e quebrado. Sucesso, dinheiro, relacionamentos, eles prometem plenitude, mas acabam por entregar nada. E muitas vezes nós estamos na casa do oleiro quebrados, porque nós olhamos para esses ídolos, como eu falei domingo passado com vocês, e achamos que a criação de Deus, a criatura de Deus, pode substituí-lo e dar a nós somente aquilo que Ele pode nos dar. Mas o segundo fundamento que nós vemos aqui diz respeito à justiça condicional do oleiro. Deus julga e responde ao arrependimento. Condicional, meus irmãos, justiça condicional? Sim. É porque o perdão de Deus, ele não é incondicional. Ele está condicionado ao arrependimento. Quando Jesus na cruz, ele diz, olha, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus diz isso de uma maneira genérica a todos. Mas embora Jesus tenha disposição de que todos sejam perdoados, só são perdoados aqueles que se arrependem. Aqueles que entendem que estão errados e dizem, Senhor, eu preciso disso, eu preciso desse perdão. Por isso que é condicional. O perdão de Deus não é incondicional ao que nós fazemos. Está condicionado ao nosso arrependimento. A soberania de Deus, nós vemos aqui, ela está intrinsecamente ligada à sua justiça e à sua misericórdia. Ele está pronto a agir com misericórdia e perdoar. Mas se não há arrependimento, a sua justiça é colocada sobre nós. O Senhor explica isso a Jeremias. Ele diz, olha, se uma nação, reino, qualquer pessoa, em quem eu tenha dito que vou executar a minha justiça, se ele se arrepender, eu ajo com misericórdia. Mas da mesma forma, aquele que eu estou disposto a agir com misericórdia, se ele começa a agir de maneira totalmente equivocada e não se arrepende dos seus erros, mas faz o mal, eu também vou deixar de fazer aquilo que eu havia dito que iria fazer. E aqui, meus irmãos, quando nós vemos a palavra aqui de Jeremias dizer que Deus se arrependeria, esse arrepender-se não significa que Deus cometeu um erro ou que ele muda de opinião, como os homens mudam de opinião. Não. Significa que ele ajusta a sua ação em resposta à conduta
humana. Há uma mudança de conduta humana, o que é uma expressão de sua perfeita justiça e sua perfeita misericórdia. Ele decidiu agir assim. Por que nós falamos então, por que a Bíblia diz que Deus se arrependeu? Eu até já expliquei isso para a igreja. Muitas vezes nós atribuímos a Deus um sentimento humano, e porque não existe uma outra palavra para dizermos isso. Nós chamamos isso de antropopatia. Ou seja, é um sentimento humano atribuído a Deus. Antropopatia. Isso é um termo teológico, né? Você não precisa nem gravar isso daí. Mas se você quiser gravar e anotar, antropopatia. Um sentimento humano atribuído a Deus. A gente vê também na Bíblia, parecido com isso, a antropomorfia. O que é isso, pastor? Antropomorfia é uma forma humana atribuída a Deus. Por exemplo, a mão de Deus. Meus irmãos, Deus não tem mão, Ele é espírito. Ele é espírito. Mas quando nós queremos dizer, quando alguém que pega o outro pela mão, que é um sentimento de apoio, de cuidado, de resgate, de segurança, então nós dizemos que é a mão de Deus, porque é isso que nós entendemos. Então é uma forma humana atribuída a Ele. Então aqui não significa essa antropopatia, esse sentimento humano atribuído a Deus, não significa que Ele erra. Mas significa que Deus está disposto a punir o ser humano, mas se ele se arrepende, Deus age com misericórdia. Deus estava pronto a executar o seu juízo sobre cada um de nós, mas no momento em que nós nos arrependemos, Deus deixa de fazer isso, Ele não faz aquilo que Ele faria se nós não nos arrependêssemos. E isso nós chamamos de arrependimento. Portanto, meus irmãos, agora, Deus faz isso, Ele deixa de fazer uma coisa e faz outra por conta do nosso arrependimento. Aí sim é um reconhecimento de nós estarmos errados. E é isso que nós precisamos entender, meu querido. Que o arrependimento não muda a Deus, mas muda o nosso destino com Ele. Grave isso. O nosso arrependimento não muda a Deus, mas muda o nosso destino com Ele. Deus é imutável. Ele já sabia de todas as coisas que iriam acontecer, porque Ele criou todas as coisas. Quando eu me arrependo, não é que eu mudo Deus, não é que eu transformo Ele, mas é que o meu destino com Ele, que seria um destino de juízo, seria um destino de enfrentar o inferno, que seria um destino de receber a justa ira de Deus, agora vai ser diferente, eu vou receber dele outra coisa que não seja isso. Mas tudo é mediante o arrependimento. Meu irmão, você de repente quer que Deus mude a realidade da sua vida, mas você não tem mudado a sua mente e nem a sua atitude. Quantas vezes nós queremos que Deus mude a nossa realidade, mude a nossa vida, nos transforme, nos faça pessoas diferentes, ou que as circunstâncias sejam outras, mas eu não movo nem isso daqui da minha mente ou das minhas atitudes. E o que nós vemos nesse texto é que a teimosia endurece o barro, mas a contrição o amolece para receber a bênção de Deus. Se nós continuarmos do mesmo jeito como Israel continuou, não há o que fazer. O nosso relacionamento com Deus vai ser sempre esse, de frieza, de receber correção, de não ser abençoado por Ele, quando nós não mudamos a nossa vida. E Deus fala isso no versículo 7, nós vimos aí, até o versículo 10. Ele diz para Jeremias, olha, diga a Israel, se eles mudarem, eu vou mudar também. O meu veredito, aquilo que eu vou fazer, eu vou deixar de fazer.
Mas isso está condicionado ao nosso arrependimento. Mas o terceiro fundamento que nós vemos aqui trata-se da rebelião recusada do oleiro e as consequências da idolatria e a promessa do novo vaso. Jeremias foi lá e clamou a essa nação. Deus, através de Jeremias, fez um apelo direto e urgente ao povo de Judá, a Jerusalém. Jeremias, vai lá e fala com eles. Eu disse que se uma nação estiver no caminho errado, ou alguém, ou um povo, ou qualquer coisa, um reino, que seja, se estiver no caminho errado, se ele se arrepender, se eu estiver disposto a corrigi-lo, mas ele arrepender, eu vou deixar de fazer isso e vou abençoá-lo. Agora, diga à nação de Israel, a Judá, a Jerusalém, que eu estou intentando o mal contra eles. Eu vou castigá-los, eu vou corrigi-los. Então diga para eles se arrependerem. Meus irmãos, quero chamar a atenção de vocês para o versículo 12. Olha o que diz o versículo 12 do texto que nós lemos. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Meus irmãos, essa é a trajetória da teimosia humana. Deus oferece a oportunidade de ser refabricado, mas o barro se recusa a cooperar. Essa foi a história de Israel. Mas muitas vezes, meus irmãos, essa tem sido a nossa história, a sua e a minha. E eu quero dizer outra coisa para vocês nessa noite, espero que você grave. Que a dureza do barro, ela não dobra o oleiro, mas ela define o seu destino. A dureza do barro não dobra o oleiro, mas ela define o seu destino. Eles declaram, é inútil, nós não vamos mudar. Amarei os estranhos e irei após eles. Eles ficam duros de coração. E quando o coração diz, é inútil, a tragédia é anunciada, meu querido. Não tem outra coisa que venha na nossa vida. A teimosia do nosso coração mau é a recusa em se submeter ao oleiro. É uma escolha de seguir os seus próprios ídolos e o seu próprio conselho. E isso é o que nos leva à autodestruição. Portanto, grave outra coisa no seu coração. O caminho da teimosia é o atalho para a ruína. O caminho da teimosia é o atalho para a ruína. E infelizmente, meus queridos, eu não digo que 100%, mas a maioria dos atendimentos que a gente tem em gabinete pastoral, de aconselhamento, a maioria, o seu resultado é dureza de coração. As pessoas vêm e falam dos seus pecados, mas muitas vezes estão tentando achar uma validação para o seu erro. Ou muitas vezes reconhecem o seu erro. Nós colocamos o dedo na ferida, abrimos a escritura e dizemos, está errado.
Nós indicamos o caminho por meio da palavra de Deus, dizemos é por aqui. Mas a maioria dos atendimentos, a maior parte dos atendimentos, resultam em dureza de coração. Meus irmãos, como eu disse, o caminho da teimosia é o atalho para a ruína. Quantos de nós sofremos por questões da nossa dureza de coração? Da nossa teimosia de querer fazer do nosso jeito. Nós não buscamos fazer do jeito que Deus nos diz na Escritura. Nós queremos fazer do nosso jeito e muitas vezes nós sabemos o caminho. Mas nós inventamos um monte de problemas, um monte de desculpas e não trilhamos por ele, mesmo sabendo o que devemos fazer. Quando nós não nos rendemos ao oleiro para transformar a nossa vida, lembre-se, é condicional. Você não quer? Tudo bem. Deus está disposto a, ao invés de fazer isso que Ele faria, fazer isso. Mas se nós arrependermos, é isso que Ele diz para Jeremias. Então as consequências dessa recusa, elas são severas. Deus promete trazer o desastre, a humilhação, a dispersão, que viriam, como Ele mesmo coloca, como o vento oriental. E meus irmãos, a abominação da idolatria de Judá, ela é vista como algo sem precedentes. Eles foram levados para o cativeiro, sofreram de maneira exorbitante, por conta que não se arrependeram. Ainda mais chocante do que o que aconteceu com Israel anteriormente, desse período aqui. Por isso que aqui diz que eles se tornaram vazios como os ídolos que adoravam. Na verdade, Jeremias capítulo 2 diz que eles se tornaram vazios como os ídolos que adoravam. Meus irmãos, quantos ídolos estão no nosso coração que têm nos impedido de servir a Deus de maneira correta? Eu disse domingo passado, o que nos impede de adorar o Senhor, de cultuar o Senhor todos os domingos aqui? O que nos impede de ter uma vida devocional com Deus todos os dias, orando, lendo a sua palavra? O que nos impede de estar com Ele esse tempo todo? Basta a gente olhar para a nossa vida e a gente vai encontrar deuses no nosso coração. Coisas que eu elevo ao status de Deus, que eu dou o maior valor a isso do que ao próprio Deus. E nós precisamos olhar para isso, para refazer as coisas do nosso coração. Mas, meus irmãos, eu queria falar eu disse 3 fundamentos, eu queria falar um quarto. Trata-se de Jesus, que é o oleiro que nos refaz segundo o coração de Deus. Ao chegar ao final, a gente pode olhar para nós e pensar, poxa, eu sou igual a Israel. E o meu objetivo é fazer que você pense assim mesmo, porque se você pensa melhor, que você é melhor do que Israel, eu acredito que você está muito equivocado, meu irmão. Ao olhar para esse texto e olhar para a minha vida, eu tenho tentado fazer esse exercício de não olhar para o passado e dizer como eles puderam fazer isso. Porque é muito fácil olhar para o passado quando a história já passou e identificar os erros dele. É muito mais fácil fazer isso do que olhar para a nossa história enquanto nós estamos vivendo e identificar os nossos erros. E eu não quero cair nesse erro. De pensar que eles foram loucos. Como que eles puderam fazer isso? Porque nós fazemos isso o tempo inteiro. E eu estou nessa mesma condição de Israel. Mas, meu irmão, a nossa história, ela não precisa ser a mesma, não precisa ter o mesmo fim da história de Israel. Porque a história de Israel já passou.
Deus disse a eles: arrependam-se, mudem. E eles não mudaram, isso já passou, mas a nossa história ainda não passou. E Deus diz para nós hoje: mude, se arrependa. Jesus veio a essa terra para ser o vaso perfeito, para satisfazer a justiça de Deus, e Ele foi um vaso perfeito que satisfez a justiça de Deus, para retirar de sobre nós a maldição que estava sobre nós, a justa ira de Deus que nos puniria. Ele foi o vaso perfeito que retirou isso, e Ele também é o oleiro que pode transformar a nossa vida. A nossa vida está sendo refeita em Cristo Jesus. É esse o propósito de Deus que Ele diz em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, quando Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão escolheu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus nos chamou para ser igual a Jesus, e Ele está nos transformando. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, diz que nós estamos sendo recriados à imagem de Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já preparou de antemão. O fim da nossa história não precisa ser o mesmo da história de Judá, mesmo que a nossa realidade agora seja a mesma. Porque nós podemos fazer diferente. Você tem ídolos no seu coração. Eu também tenho. E nós não temos andado no caminho que Deus quer que a gente ande, que tem chamado para a gente andar. Mas cabe a nós agora dizer: Senhor, eu me arrependo. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Talvez você tenha uma vida de insatisfação, porque você desejava que Deus te desse tantas coisas e Ele nunca te deu. Isso é pecado, meu irmão. Se arrependa, diga ao Senhor: muda a minha vida. Eu me arrependo disso. Me transforma. Me faz um novo vaso. Talvez você tenha buscado satisfação em outras coisas. Seja na riqueza, seja num relacionamento, seja na bebida, seja em outros vícios, em qualquer coisa. Esse é o momento de você fazer diferente da história de Judá e dizer: Senhor, eu estou na casa do oleiro. Me transforma, muda a minha vida. Me refaça, faça de novo. Porque você pode ser um vaso quebrado, mas Deus pode te refazer. Mas, meu irmão, isso não é incondicional. Você precisa entender isso e arrepender. Quantas vezes eu falo algumas coisas, mas a igreja sai e volta para casa como se não tivesse ouvido o que ouviu. Se você sair por aquela porta da mesma maneira que você entrou, entenda que você desceu hoje à casa do oleiro e está seguindo a mesma história de Judá. Aqui é a casa do oleiro. Aqui é o momento em que você encontra Deus. E a palavra dele dizendo a você: transforma a sua vida. Você vai sair por aquela porta como? Como você quer que a sua história seja? A mesma história de Judá? Ou uma nova história? Uma história diferente? Isso está condicionado à maneira como você vai sair por aquela porta.
Eu espero que seja diferente de Judá, que seja rendido aos pés do oleiro. Vamos orar. Vamos colocar de pé e receber a bênção do Senhor. Deus, eu quero agradecer a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, e pedir ao Senhor que nos transforme, que nos refaça. Se for necessário quebrar a nossa vida, quebre. Se for necessário nos moer, que moa. Porque a dor da sua correção e do seu refazer um novo homem nunca será maior do que a dor do vazio que os ídolos deixam no nosso coração. Portanto, Deus, substitua esses ídolos pela presença de Cristo Jesus. Arranque, nos ajude, arranque do nosso coração aquilo que tem sido um Deus falso para nós e nos faça nos jogar na Tua presença, na casa do oleiro, rendidos ao Senhor, para que o Senhor transforme as nossas vidas. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar.